Abre comigo a sua Bíblia, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Versículo de número 6. Não deixe sua Bíblia fechada, tá? Atos capítulo 17, versículo 6 diz assim: E não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: Esses homens que estão transtornando o mundo chegaram também aqui. Esses homens que estão transtornando o mundo, na linguagem que está posta aqui na tela, diz alvoroçando o mundo, chegaram também aqui. Diz amém. Amém. Agora diga comigo: Senhor, fala conosco. Amém. Eu não consigo pensar num aniversário de uma igreja sem ser automaticamente projetado para os Atos dos Apóstolos. Nenhuma igreja representa o modelo ideal de organização, estruturação e expansão que supere aquilo que a igreja de Atos dos Apóstolos vivenciou. A igreja apostólica é para nós um padrão, um parâmetro de igreja. Nunca na história a igreja cresceu de maneira tão rápida, sólida e poderosa como no período dos Atos dos Apóstolos. No capítulo de número 1 do livro dos Atos, versículos de números 15 a 20, eles eram quase 120 irmãos. Em Atos 2,41, o número vai a quase 3.000 irmãos. Em Atos 4,4, o número já é de quase 5.000 irmãos. Em Atos 2,47, a Bíblia diz que todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Em Atos capítulo 8, a Bíblia diz que grande era a multidão dos que criam. Em Atos capítulo de número 15, Paulo diz, Atos 18, já não há qualquer lugar, já não há qualquer parte onde o evangelho do reino, onde esse evangelho não tenha sido pregado. Se nós analisarmos a história da igreja, os historiadores revelam que em 50 anos havia cerca de 500 mil de cristãos apenas na Judéia. Em 60 anos, o mundo inteiro já havia ouvido falar acerca de Jesus. Observe isso. Eles eram 120 em Atos capítulo 1. Em Atos 15 já não há qualquer parte onde o evangelho não tenha sido pregado. Em 50 anos, 500 mil de pessoas da Judéia eram cristãs. Em 60 anos, o mundo inteiro já havia ouvido falar acerca de Jesus. A igreja primitiva se tornou tão poderosa que incomodou o Império Romano. O Império Romano era o mais violento, o mais avassalador, o mais temido de todos os tempos. Mas Roma precisou se levantar no intuito de parar a igreja. E quando Roma se deparou com o poder da igreja, percebeu que somente a igreja seria capaz de neutralizar as forças dos povos bárbaros que estavam atingindo o império nas suas fronteiras.
Quando Roma torna o cristianismo religião oficial do império, sabe-se que é porque as suas fronteiras estavam sendo minadas pelos povos bárbaros, e o exército bárbaro era impossível de ser vencido. Por quê? Porque Roma estava acostumada a lutar com exércitos organizados, enfileirados, representando uma bandeira. Os povos bárbaros não eram organizados como exército, não paravam em campo de batalha para enfrentarem a força de Roma, atacavam do nada nas fronteiras, do meio das florestas, e o que Roma faz é utilizar a força da igreja para converter os povos bárbaros na esperança de diminuir os seus ataques e salvar o império. Esta é a força da igreja na história. Não dá para comparar nenhuma igreja moderna como superior à igreja apostólica. Seu modelo, seu afinco, sua paixão, sua entrega, seu compromisso com Cristo é exemplar. Mas o que me chama a atenção na igreja apostólica, e por isso eu li esse texto, é o que eles tinham, que lhes levou a fazer algo tão extraordinário. Paulo chega em Tessalônica, Atos 17, e quando Paulo chega em Tessalônica, ele vai para a casa de um novo convertido, chamado Jason. Uma multidão vai para a porta do Supremo Tribunal, para o fórum, para a porta dos magistrados, denunciarem a chegada de Paulo e Silas. Qual é o corpo da denúncia? Estes homens que estão alvoroçando o mundo. Esses homens que estão transtornando o mundo. O termo original é colocando de ponta cabeça, colocando de perna para cima. Esses homens chegaram até nós. Quando é que nós seremos apresentados como aqueles que alvoroçam o mundo? Quando é que nós seremos apresentados como aqueles que mudam a ordem das coisas? Mas o que me chama a atenção desta igreja é que ela não tinha templo. Ela não tinha cadeira acolchoada para sentar. Ela não tinha rádio, televisão. Não transmitia culto pela internet. Seus pregadores convidados para as suas festas não vinham de avião. Viajavam de jumento, a cavalo, a pé, de navio. Demoravam meses para chegar. As leis não os protegiam, pelo contrário, lhes perseguiam. Eles foram presos, mortos, perseguidos. Mas conseguiram em 60 anos impactar o mundo. E nós? Nós temos templos suntuosos, programa de televisão e rádio em cadeia, transmitimos culto pela internet, os nossos pregadores são letrados, são doutores, ocupamos espaço na política, na mídia, nas corporações, estamos em todos os lugares. E
mais ou menos metade da população da terra nunca ouviu falar o nome de Jesus uma vez sequer. Eles não tinham nada disso e evangelizaram o mundo em 60 anos. Nós temos tudo isto e metade do mundo não sabe quem é Jesus. É aniversário da igreja, eu preciso te chamar a pensar nisto. A pergunta é, o que eles tinham que nós não temos? Porque o que nós temos e eles não tinham é visível. Mas o que eles tinham que nós não temos? Uma pesquisa realizada por uma organização internacional revelou que 20% de uma população é capaz de influenciar a cultura de todo um povo, a ponto de mudá-la. 20% de uma população é suficiente para influenciar a cultura de um povo, a ponto de mudá-la. Nós, evangélicos no Brasil, somos mais de 20%. A pergunta é, estamos mudando alguma coisa? Estamos influenciando a cultura do nosso povo? Ou estamos sendo influenciados? Qual tem sido o nosso papel na comunidade na qual estamos inseridos? O mundo sabe quem é Jesus através de nós, ou o mundo só sabe quem é a nossa religião? Os governantes nos respeitam por quê? Porque nós influenciamos ou porque nós representamos uma fatia de votos interessante para as eleições? Quem somos nós? Qual a validade do sal que estamos sendo? Qual a intensidade da luz que estamos resplandecendo? O que eles tinham para alvoroçar o mundo? Porque eles são chamados aos juízes de Tessalônica, acusados de colocarem o mundo com as pernas para cima. Eles estavam bagunçando o cenário do seu tempo. Roma teve que reconhecê-los. O mundo nos reconhece. Somos igreja que transtorna. Satanás sabe quem nós somos. Você sabia que o diabo tem que saber quem você é? Atos 19, alguns rapazes vão expulsar um demônio e quando chegam perto do possesso dizem, eu te repreendo em nome do Cristo que Paulo prega. E o demônio diz, eu conheço a Cristo e sei quem é Paulo. E vocês, quem são? Satanás sabe quem nós somos. Representamos uma ameaça? Ou somos apenas mais alguns, no meio de uma multidão desvairada, alienada e sem propósito? Não, eu não vim para exortá-los. Eu vim provocar a sua mentalidade cristã. O que eles tinham que nós não temos? Como eles conseguiram a proeza de
transtornar o mundo do seu tempo. Vamos pensar nisto. Primeiro, eles tinham comunhão. A força daquela igreja era comunhão. O amor que os unia ia além de interesses pessoais, religiosos, exclusivos. Eles eram comungados. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 42, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. A palavra comunhão é koinonia, que não é sinônimo de união. Comunhão fala de ligamento, não fala de proximidade. Eu posso estar perto de alguém com quem não tenho comunhão e ter comunhão com alguém de quem não estou perto. Posso ter comunhão com o irmão sem nos vermos. Tenho comunhão com o pastor Carlos. Há alguns anos nós não nos vemos, mas eu tenho comunhão com ele. E posso não ter comunhão com alguém que convive comigo e eu vejo todo dia. Eu não sei a última vez que o meu pé tocou a minha cabeça. Talvez na infância. Agora, se eu forçar, vai parecer biscoito creme cracker quebrando. Não vai mais. No entanto, o meu pé tem comunhão com a minha cabeça. Está distante, mas estão ligados por vasos, músculos, estrutura óssea. Isso é comunhão. Estar com alguém todo dia não é necessariamente comunhão. Pode ser especulação, perspicácia. Atos capítulo 1, versículo 15 diz que eles perseveravam unânimes. Aliás, a palavra unanimidade é a palavra mais comum de Atos dos Apóstolos. Eles estavam unidos em amor. É comum encontrar em Atos a expressão Pedro e João, Paulo e Silas, Maria e Maria, mãe de João Marcos. Pedro é preso e eles vão orar, todos, na casa da irmã Maria. Porque há comunhão. E a comunhão daquela igreja era tão grande que não se resumia a ambiente de culto. Vamos lá, nós temos, não sei se aqui em São Paulo chegou esse modelo, e eu gosto, eu acho ele legal. Na hora da Santa Ceia, as pessoas pegam o cálice e trocam. Período da pandemia, isso foi intimidado, o cenário não permitia, mas eu tenho comunhão com você e troca o copinho. Na igreja primitiva, a comunhão não era a troca do copinho na Santa Ceia, era a prática da relação de reciprocidade em todos os aspectos da sua convivência. Por exemplo, eles tinham comunhão no partir do pão. O que era comunhão no partir do pão? Tem gente que pensa que comunhão no partir do pão é a ceia. Comunhão no partir do pão era a minha mesa supre a tua. E era incrível, porque eu li, eu bisbilhotei, eu estudei sobre esse assunto, e a Bíblia diz que eles comiam de casa em casa. E é incrível que comer de casa em casa não é eu ficar na tua casa comendo, não. Comer de casa em casa é eu lembrar
que no meu armário tem comida sobejando e eu vou pegar uma cesta de comida, não tem que ser uma cesta básica, a nossa mentalidade leva a gente para esse cenário. Eu vou pegar do que eu tenho e eu vou levar para a casa do pastor Marcelo. Se você soubesse quem é o pastor Marcelo, você não falaria isso, pastor. Pastor Marcelo não precisa. Comunhão no partir do pão é isso, eu vou partilhar com ele. Como ele não precisa, ele vai pegar do que ele recebeu de mim e do que ele tem sobrando e vai levar para a casa do pastor Carlos. Mas o pastor Carlos não precisa? Pastor Carlos vai pegar o que ele tem e vai levar para a casa do pastor Marcelo. A mesa de um abastecia a mesa do outro, de modo que o texto diz, ninguém tinha necessidade alguma, porque a abundância de um supria a necessidade do outro. Qual é o nosso cenário? Eu fui visitar certa feita um irmão que recebia da igreja uma ajuda de cesta ministerial. E ele me levou na despensa dele, todo alegre, para mostrar os armários cheios de comida das cestas, porque ele disse, já está sobrando e eu estou vendendo para fazer um dinheirinho extra. Na comunhão da igreja primitiva, não é vender para fazer um dinheirinho extra. Aquilo que sobra na minha mesa, eu vou suprir aquilo que está faltando na tua. Partir do pão. Eles tinham comunhão até no partir dos bens. Vendiam as suas propriedades, Atos 2,45. Levavam aos pés os apóstolos, para que ninguém tivesse necessidade de nada. Eles tinham comunhão no ensino, na doutrina. Não havia essa questão de um pastor falar uma coisa e o outro ir lá desmanchar. Nós vivemos um cenário tão ridículo no ambiente da igreja evangélica brasileira. Um cenário tão vergonhoso, que eu acho que estou contribuindo com o reino, quando eu chego na internet, porque eu sou arminiano, e ataco quem é calvinista. Porque eu sou pentecostal, eu ataco quem é tradicional. E a gente pensa que está fazendo um serviço para o reino. Olha bem para mim, porque o que eu vou dizer é muito grave. É tão grave que pode ser que eu não pregue amanhã de manhã. Nós estamos, em nome da religião, servindo ao diabo, pensando que estamos servindo a Deus. Muito forte. Mas por que isso? Porque nós não temos comunhão. Eu penso que ter comunhão é me relacionar bem com quem congrega comigo na mesma igreja que eu. Quando, na verdade, a comunhão não se restringe ao ambiente físico. A comunhão vai ao ambiente do corpo. Nós somos um corpo. Mas eu penso que só é membro do corpo de Cristo quem é da minha igreja. Então, eu sou membro da Assembleia de Deus, então você é o quê? Assembleano. Nós somos um só corpo. Mas se você for HFC, estou na dúvida. Uma das coisas que eu mais gosto na visão de cristianismo é que Jesus não era religioso, Jesus não era membro de igreja, Jesus não frequentava denominação nenhuma, Jesus veio trazer o plano da salvação para os homens. Eu estava saindo do shopping, certa feita, com o meu filho, ele tinha na época 7, 8 anos, e quando eu cheguei no estacionamento, 2 irmãos estavam discutindo religião, alto, eles estavam ofendendo um ao outro, e eu disse ao meu filho, vai para o carro, ouve som, que o pai vai ali desmanchar um ninho.
E eu me aproximei dos dois e, com a maior falta de educação que o indivíduo pode ter, não faça isso, eu encostei no carro e fiquei ouvindo a conversa alheia, sem pedir licença. Quando um deles percebeu um intruso, virou para mim e disse: "O que foi, senhor? Podemos lhe ajudar em alguma coisa?" Eu disse: "É que eu estou vendo vocês discutindo um assunto que eu achei muito legal e eu vim participar da discussão. Achei muito interessante, porque vocês estão discutindo um assunto que é debatido há 500 anos. Professores que falam, escrevem, leem grego, hebraico, latim e aramaico. Discutem isso há 500 anos e não conseguiram resolver. E vocês querem resolver no estacionamento de um shopping em português." Eles estavam discutindo predestinação e livre-arbítrio. Aí eu falei com eles e achei melhor ainda, porque vocês já estão atacando a igreja um do outro. E aí eu queria dizer para vocês que se Jesus morasse em Feira de Santana, ele não congregaria na igreja de nenhum de vocês dois. E eu consegui colocá-los juntos. Eles se uniram na hora. Porque agora o inimigo é outro. E um virou para mim e disse: "O que é que você quer dizer com isso?" "Na minha igreja tem santidade." Eu falei: "Não é questão de santidade, é questão de religiosidade." E Jesus não era religioso. Aí o outro se uniu a ele e disse: "Era sim. E eu vou lhe provar." Eu disse: "Olha, antes que você perca tempo tentando me provar e a gente abra outra discussão, deixa eu te provar logo que não era e depois você decide." E eu disse para eles: a religião olhava para a mulher adúltera e dizia: "Apedreja." Jesus olha para a mesma mulher e diz: "Vai em paz e não peques mais." A religião olhava para o publicano e dizia: "Você não pode entrar na sinagoga." Jesus olha para o mesmo publicano e diz: "Já que você não entra na sinagoga, vem depressa, porque eu vou entrar na tua casa e vou dormir lá." A religião, eu disse a eles, olhava para o leproso e dizia: "Imundo." Jesus olha para o mesmo leproso e diz: "Sê limpo." A religião olhava para o ladrão e dizia: "Crucifica." Jesus olha para o mesmo ladrão e diz: "Hoje mesmo estarás comigo no paraíso." Como está a nossa comunhão? O segredo daquela igreja era comunhão. Como eu saio da igreja, eu sinto necessidade de falar da roupa daquela irmã, da aparência daquele varão, dos acontecimentos daquela outra igreja, ou o que acontece com o corpo, não importa a que distância está da cabeça, o meu corpo também dói. Primeiro, o segredo da igreja primitiva era a comunhão, e eu não vou conseguir falar de todos eles hoje, senão eu vou pocar aquele cronômetro. Mas se você conseguir colocar em prática aquilo que eu consegui falar, o resto acontece por efeito reação em cadeia. Então, em nome de Jesus Cristo, se nós queremos que a igreja cresça e que ela influencie, o primeiro passo é: rompe as barreiras, quebra as diferenças, rompe a parede de separação e vamos caminhar em comunhão no nome do Senhor Jesus Cristo. Provoca a pessoa do seu lado e fala com ele: "Eu tenho comunhão contigo." Se você não falar isso com a tua mulher, você está merecendo uma carreira. Está com a esposa do lado: "Eu tenho comunhão contigo, meu amor." Segundo, o que aquela igreja tinha que nós perdemos: o mesmo propósito. O propósito deles não divergia.
Ninguém trabalhava o seu propósito individualmente. O propósito era global. Levar o mundo a Cristo e trazer Cristo ao mundo. É um problema quando o meu propósito é autopromoção, é alimentar a minha vaidade, é alcançar o patamar e o status que eu desejo. É um problema quando eu faço da igreja a carruagem do meu envaidecimento. Eu preciso entender que o meu propósito como salvo é levar Jesus ao mundo. A visão daquela igreja gerava lealdade. Todos trabalhavam para o mesmo fim, cada um com os dons que Deus lhe deu, com os talentos que o Senhor lhe entregou. Eu gosto sempre de lembrar, queridos, a ilustração que Paulo usa do corpo para falar da igreja não poderia ser mais perfeita. Deus não usa todos do mesmo modo. E ninguém no reino de Deus é descartável ou está lá sem propósito. Eu só preciso entender que todo o corpo, apesar da diferença dos membros, funcionam com o mesmo fim, trabalham juntos para o mesmo resultado. O apóstolo Paulo diz aos Coríntios, primeira carta, capítulo 2, versículo 1, assim: e eu, irmãos, quando fui ter convosco em temor e em tremor, e em grande fraqueza, não vos fiz saber outra coisa senão a Cristo, e este crucificado. E a minha palavra e a minha salvação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se firmasse na inteligência dos homens, mas no poder de Deus. Paulo está dizendo, quando eu preguei para vocês, o meu propósito foi anunciar a Cristo. Vou fazer uma pergunta chata, inadequada, inoportuna. Qual é o seu propósito na igreja? Eu vou ser mais mal educado ainda. Qual é o seu propósito nesta igreja? Qual é o nosso propósito naquilo que fazemos envolvidos com a igreja? Porque se nós não abrirmos mão dos nossos interesses pessoais, poderemos até alcançar o interesse pessoal, mas não contribuiremos com o reino. E o meu interesse pessoal tem tempo limitado de validade, mas o reino de Deus é transcendental. O reino de Deus é maior do que a minha igreja. O reino de Deus é maior do que a minha denominação. Alguns crentes, quando me ouvem falando isso, ficam muito magoados comigo, porque o reino de Deus é maior do que a igreja onde eu congrego. Eu disse outro dia num grande congresso de uma grande Assembleia de Deus, num grande ginásio lotado, mas eu precisei dizer, Jesus não é membro da Assembleia de Deus. Por que eu precisei dizer isso? Porque o pastor me colocou numa saia justa, tão justa que ele costurou no meu corpo. Ele apresentou uma multidão de irmãos de caravanas de outras igrejas que estavam lá. E depois que ele apresentou com a multidão em pé, 30% do ginásio de pé, ele disse, para entrar no céu não tem que ser membro da Assembleia de Deus, mas eu duvido que quem não for, entre. E me entregou o microfone. Como é que me entrega o microfone numa saia justa dessa? Resolve teu problema. Já que você não consegue resolver o problema e tenta me jogar na assadeira, eu preciso lembrar que o nosso propósito não é este. O nosso propósito é anunciar a Cristo. O nosso propósito é apresentar o mundo a Jesus e apresentar Jesus ao mundo. Os meus interesses individuais no reino de Deus perdem a graça, o sentido.
Então, o que me motiva? Faça essa pergunta. O que me motiva? Tem alguém do seu lado? Pergunta para ele. O que te motiva? No final das contas, muitas vezes a nossa motivação é só para nós. Lembra quando Tiago diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal? Já viu esse texto? Eu já vi uma série de mensagens explicando o que é pedir mal, ensinando a fazer uma oração bem feita. Para com isso. Tiago diz o que é pedir mal no mesmo texto. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes com os vossos próprios deleites. Pedir mal é pedir aquilo que só serve para mim. Não vai abençoar mais ninguém. Então, se o meu propósito não abençoa mais ninguém, ele não serve para o reino. Qual é o meu propósito? O que me tirou de casa hoje e me fez vir aqui? Eu cansei de viajar, literalmente, eu cansei de viajar. Outro dia minha mente me deu pane durante um voo. O médico disse: você está esticando a corda e o teu cérebro vai te boicotar. Então eu lhe digo com toda certeza, eu queria agora à tarde estar em casa, comendo pipoca e vendo televisão, na melhor das hipóteses. Ou correndo no meio da rua, atrás da minha filha, pedalando bicicleta. Então, eu estou aqui, para quê? Qual é o meu propósito em ter vindo? Porque se o meu propósito foi imbecil, egoísta, ridículo, ele morre em mim mesmo e não atende o propósito divino e não abençoa a vida de ninguém. Diga comigo: Senhor, clareia em minha alma o meu propósito. Terceiro, dá para ir mais? Dá para ir mais? Estou com a sensação que estou sendo meio duro. Vou amenizar, né? Aliviar. Não vim aqui para ser duro. Mas uma coisa eu tenho pedido a Deus. Eu tenho dito ao Senhor: me ajuda a despertar na mente do teu povo uma visão de cristianismo que vá além desse conceito de evangelicalismo. Nós não somos partidos políticos, religiões, denominações, nós somos igreja. E como igreja, o mundo precisa ser impactado por nós. Terceira coisa que eles tinham e nós precisamos ter: a mesma humildade. E aí eu te digo, humildade é um troço difícil de desenvolver. Até porque você não tem como medir a tua humildade. Quem teve Covid? Deus tenha piedade de nós todos. Você tem um aparelhozinho que mede a saturação? Você tem um aparelhozinho que mede a pressão? Você tem um aparelhozinho que mede a febre? Mas não existe equipamento para medir a humildade. Até porque, querido, no dia que você descobre que é humilde, você acabou de perder a humildade. Quem é humilde não sabe que é humilde. Porque humildade não é uma bandeira que eu levanto, é uma virtude que eu cultivo.
E eu ouso lhe dizer, nenhuma virtude nos torna mais parecidos com Cristo do que a humildade. Assim como nenhum pecado nos torna mais parecidos com o diabo do que o orgulho. Na igreja primitiva, as demandas não eram estimuladas. A competitividade não era alimentada. Paulo diz aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 3, versículo 9, que nós somos cooperadores. Diga comigo, cooperadores. Repete, cooperadores. Não competidores. Nós não estamos competindo para ver quem prega melhor, quem cresce mais, quem enche mais a igreja. Não, não. O reino de Deus não funciona assim. Você não é uma máquina de resultados. Faça aquilo que o Senhor te determinou fazer. E se alguém passar em alta velocidade, desde que ele esteja cumprindo o propósito dele, cumpra o seu. Jesus disse assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Provoque assim o vizinho, fala com ele, a matrícula está aberta. É interessante, a gente não encontra Pedro e João medindo força. Estevão não foi chamado para ser evangelista. Estevão foi chamado para ser diácono. Mas me encontre uma vez na Bíblia que Estevão aparece como diácono. Embora nomeado diácono, ele é apresentado pelo Espírito Santo como evangelista e profeta. Estevão é o único de quem a Bíblia diz, no Novo Testamento, o seu rosto parecia com o rosto de um anjo. Não diz isso de Paulo, não diz isso de Pedro, mas o rosto de Estevão transfigurou-se como o rosto de um anjo. Mas você percebe que não houve uma crise de liderança na igreja em Jerusalém, porque Estevão transfigurou-se com o rosto de um anjo. Nós temos uma certa dificuldade de ver o outro florescer, de ver o outro crescer. Nós fazemos discípulos, mas não queremos que eles sejam melhores do que nós. E eu preciso te lembrar que feliz é o discipulador cujo discípulo se torna melhor do que ele. É sinal de que o trabalho foi bem feito. Um jovem pregador chegou para mim um dia, não faz muito tempo, e disse assim: eu vou me tornar um pregador melhor do que o senhor. Eu disse a ele: se você não se tornar, você merece uma surra. Porque quando eu comecei o ministério, para elaborar uma mensagem, eu tinha que ficar lendo a Bíblia inteira para encontrar o versículo que eu queria. Quando eu ganhei uma concordância bíblica da época dos mais antigos, aquilo foi o maior presente do mundo. Que eu chegava lá e procurava a palavra santidade, aí tem lá uma lista de textos sobre santidade. Hoje você vai na internet e recebe tudo pronto. Tem aplicativos de Bíblia que você coloca lá o termo, te dá as referências, a pronúncia, o termo grego ou hebraico, o sentido e o contexto. E você vai achar que é uma proeza se tornar um pregador melhor do que eu. Vai ralar a barriga no asfalto e se torne mesmo, porque Deus te deu recursos para isto. Não há por que se incomodar com aquele que Deus usou muito hoje. Tenha humildade. Aliás, sem querer magoar, olha para esse camarada bonito do seu lado, essa mulher bonita do seu lado, e fala com ele assim: você é pó. Barro. Não há por que exaltação. Não há por que vanglória. Não há por que olhar para o outro e se sentir superior a ele.
Ei! O Covid me mostrou doentes que ficaram vivos e saudáveis que morreram. Velhos que atravessaram e novos que foram sucumbidos. Eu vi atletas morrendo e obesos rindo da enfermidade. Eu e você precisamos entender que tudo aqui é transitório. A glória de Deus é que permanece. Então presta atenção, humildade não é um prêmio. Humildade é uma meta. Precisa se transformar num estilo de vida que me permite olhar para o outro, não de cima para baixo, mas me empatizar com a sua realidade. Respeitar a sua limitação. Valorizar a sua essência. Reconhecer a sua vida e o seu valor. Isso é humildade. Tem um texto de Paulo que eu acho muito interessante, e quando eu o cito, normalmente eu o cito em outro contexto, mas Paulo diz assim: toda estrela tem a sua glória. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, e outra é a glória das estrelas. E cada estrela difere em glória de outra estrela. Olha o que Paulo está dizendo. Cada estrela difere em glória de outra estrela. Presta atenção, porque o meu resplendor não é igual ao seu, não significa que eu não tenho. Porque Deus não me usa como Ele te usa, não significa que Ele não me usa. Ele tem propósito específico na vida de cada um, porque cada estrela tem a sua glória. Aprende, em nome de Jesus, a valorizar a estrela que está sentado do teu lado, porque você não sabe qual é a hora que o Senhor vai usá-la para resplandecer na tua vida. Aleluia! Quando você menos espera, a pessoa que você menos imagina pode ser o elo de Deus para resolver a situação que você precisa definir. Aleluia! Então, é preciso que peçamos ao Senhor que nos torne humildes. Esse era o segredo daquela igreja. A sombra de Pedro era colocada para que enfermos fossem curados, mas Pedro não se sentia o guru. Paulo mandava lenço para que enfermos fossem curados, mas você não encontra Paulo reivindicando para si o mérito. Até porque, na hora de discipular Saulo, Deus não escolheu a Pedro, escolheu um desconhecido Ananias. É incrível a metodologia de Deus. Então, deixa Deus usar a quem Ele quer e valoriza isso. E desfrute da glória do Senhor se manifestando através da sua vida e a partir da sua vida. Eu preciso parar. Mas que o Senhor gere em nós humildade. Filósofo, pensador, Cícero, estava um dia num cemitério, cavando um túmulo. E o imperador estava passando, e o imperador parou com a sua comitiva e ficou assistindo aquele louco, cavando túmulos. E chegou um momento que o imperador se incomodou e mandou um emissário ir ao Cícero, e perguntou para ele: o imperador, sua alteza, está te perguntando que loucura é essa? De desenterrar mortos. Cícero respondeu: diga-lhe que eu estou buscando a diferença entre os que usam a espada e os que são feridos por ela.
a diferença entre os nobres e os plebeus, a diferença entre o imperador e os miseráveis, e descobri que aqui todos se tornam iguais. Eu disse outro dia, não importa quão lindo você seja, quão linda você seja, não importa quão cheirosa você seja, se o espírito sair desse boneco de barro, você tomba. E por mais que te amem, ninguém te quer dentro de casa. Em questão de algumas horas, o cérebro vira um líquido pastoso, amarelado, sem graça. A pele acinzenta, o sangue coagula. E a pele começa a gerar pequenas rachaduras que, se demorar, começa a sair um líquido fétido. Ô linda, ô lindo, dentro do teu organismo existem trilhões de bactérias dormindo, esperando o sangue parar de circular, para elas entrarem em ação num processo de destruição do organismo. Ninguém escapa dessa verdade. Então a pergunta é: orgulho pelo quê? Vaidade por quê? Quem somos nós sem o sopro do Todo-Poderoso nas nossas narinas? Aleluia! O que eles tinham? A mesma comunhão, o mesmo propósito, a mesma humildade. Deixa eu falar mais um, porque eu iria falar pelo menos uns 5 ou 6, mas deixa eu falar só mais uma coisa: eles tinham a mesma fé. Diga comigo, fé. Qual era a diferença da fé da igreja primitiva para a fé que nós pregamos? A fé que nós pregamos é a fé que gera milagres. A fé que eles conheciam é a fé que gera fidelidade. Para eles, fé não era fazer o paralítico andar. O paralítico andar era apenas consequência de uma onda de milagres que eles estavam vivendo. Para eles, fé era a capacidade de permanecerem fiéis em quaisquer circunstâncias. Note que em Hebreus 11, quando o escritor narra a galeria dos heróis da fé, ele diz assim: pela força da fé, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, puseram em fuga exércitos estrangeiros, não quiseram pela ressurreição os seus próprios mortos, aceitaram morrer pela fé. Foram perseguidos, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram errantes pelos vales e campinas. O mundo não era digno deles, mas eles não negaram a fé porque criam numa cidade que está além daqui, cujo arquiteto e construtor é Deus. Pergunte para alguém se ele tem fé, e a primeira coisa que a pessoa pensa é na fé para fazer milagres. Eu conheço gente que nunca fez milagre nem de curar uma dor de dente, mas são fiéis até o último nível da sua convicção em Deus. Ah, você está enfermo? Por que você não tem fé? Ah, é? E por que você não permanece fiel? É porque você tem muita fé? Aquela igreja tinha tanta fé que eles deram a vida pelo evangelho que pregaram. Esses homens que estão transtornando o mundo chegaram também aqui. A fé deles era tão autêntica que o historiador diz que um dia Nero colocou irmãos nas arenas para serem devorados pelos leões. E enquanto eles morriam,
Nero perguntou a um dos seus assessores: o que acontece? O que está acontecendo com eles? E o assessor diz assim: Alteza, se fosse um romano no lugar deles, estaria gritando como um porco. Mas eles morrem dando glória ao Cristo no qual eles acreditam. E a história diz que a multidão descia das arquibancadas para morrer com eles, contagiados pela fé que mata. Para nós, a fé gera vida, cura. Para eles, valia a pena morrer pela fé. Como nós estamos? Que tipo de fé eu tenho em Deus? Eu tenho a fé que Jesus vai me curar, mas e se não for o plano de Deus que por esta fé me cure, mas transforme o processo em propósito de glorificação? Ah, mas a minha fé não entende assim? Eu estava um dia aqui numa igreja em São Paulo, na sede do Ministério do Belém. Não lembro o nome do pastor, porque quando eu cheguei ele já estava falando. Não lembro de onde ele era, porque ele já estava ministrando, já havia sido apresentado. Mas ele era missionário em algum lugar do mundo. E ficou, salvo engano, 5, 6 anos num lugar sem ganhar uma alma para Jesus. E ele já estava chateado e revoltado e frustrado. E um dia chegou a ele a informação de que um dos homens mais importantes da comunidade, a sua mãe, estava muito doente. Aquele homem já havia levado bruxos, padres e gurus para fazerem coisas e sacrifícios pela cura da sua mãe, e ela só piorava. E alguém chegou para aquele pastor e disse: se o senhor orar pela mãe daquele homem e ela for curada, essa região inteira se converte. O senhor não vai ter nem como fazer igreja, não vai caber. E ele mandou um recado para aquele senhor e disse: me dê uma semana que eu vou entrar na presença de Deus em jejum e oração e vou orar pela sua mãe. E no dia a família se reuniu, afinal de contas agora veio o pastor missionário orar pela minha mãe que está enferma, a avó vai ser curada. E quando ele entrou, a família reunida, e ele pediu permissão, ele contou para entrar no quarto que ela estava sozinho, sem mais ninguém. E deram permissão, ele entrou, trancou a porta do quarto, e lá está a senhorinha deitada. E ele disse: Senhor, essa é a maior chance que o Senhor vai ter de salvar essa região toda. Cura essa senhora. Ele disse que enquanto ele orava, a senhora deu uma suspirada, daquelas de quem está com muito sono, e apagou. Morreu. Ele disse que olhou para a mulher e disse assim: o senhor não vai fazer isso comigo. O senhor não vai matar essa mulher na minha frente. O bruxo veio, o senhor não curou, mas também não matou. O padre veio, não curou, mas também não morreu. Comigo, não, o senhor não vai fazer isso. E ele disse que começou a sacudir a senhorinha em oração. E quando ele começou a balançar, ela começou a expelir uma secreção espumosa pela boca. Ele olhou para a janela, para ver se dava para sair pela janela, e tinha grade. Só dava para sair pela porta. E ele disse que chegou na porta, encostou, respirou para abrir a porta e sair de vez. Quando ele abriu a porta, o netinho da senhora estava olhando pela fechadura e fez: ih, a avó morreu. E ele partiu casa afora, foi embora. Revoltado com Deus, suspendeu os cultos, não evangelizou mais, e falou com Deus: o Senhor me traiu. Uma semana de vigília, de jejum e de oração, e eu vou lá, e o Senhor mata a velhinha? Com que cara eu prego mais aqui?
E ele disse que no meio das reclamações dele, o Senhor lhe fez uma pergunta e disse: se eu tivesse curado aquela senhora, de quem seria a glória? E ele disse: é tua. É claro que seria tua. O Senhor perguntou: e de que você está reclamando? Qual foi o seu prejuízo? Se eu que deixei de ser glorificado, qual é a sua queixa? E ele calou a boca. E um dia, parado na porta da casa, à tarde, um senhor para o carro e desceu. E quando o senhor desceu, ele reconheceu aquele homem, filho daquela senhora. E ele disse que gelou o corpo, porque ele imaginou: o cara me achou. Agora eu estou enrolado. E o homem chegou e disse: pastor, eu nunca criei na existência de Deus. Eu sempre blasfemei e xinguei aquilo que as pessoas chamavam de Deus. Mas naquela semana que o senhor foi orar na minha casa, eu disse a Deus: se você existe, tira a minha mãe desse sofrimento. Ela não come, ela não anda, ela não sai da cama. E eu não quero ver a minha mãe assim. Se o Senhor existe, tira a minha mãe do sofrimento. E se o Senhor fizer isso, eu passo a crer em ti. E o homem disse para o pastor: no dia que você foi orar, Deus me provou que Ele existe. E eu vim te avisar que você pode marcar o dia de fazer um culto na minha casa, porque eu vou reunir a minha família. E agora eu quero que a minha família conheça Deus. Fica de pé, por favor. Deus tem métodos estranhos de trabalhar. Eu ainda ia falar que eles tinham a mesma visão estratégica, o mesmo espírito, mas que isso seja aplicado em sua vida pelo sangue de Jesus e pela ação do Espírito Santo. Eu só quero que você entenda, irmão, irmã, pastor, ministro, obreiro desta igreja. Deus tem formas estranhas de agir, mas Ele conhece o futuro como o presente. Ele sabe por que está fazendo, e eu e você nem sabemos por que estamos falando. É preciso compreender que o segredo da igreja está na postura que ela toma enquanto representação de Deus, enquanto agência do céu. É preciso entender que Deus usa qualquer um que se entrega a Ele sem reserva. Ele apenas usa. Compreender que nós podemos fazer uma grande obra para Ele, se desenvolvermos os mesmos princípios que a igreja primitiva desenvolveu e praticou. Eu quero orar contigo, mas eu quero que a sua mente seja aberta. Sabe lá em Deuteronômio 6, quando a Bíblia diz: inculca nos teus filhos a lei de Deus, inculcar ali é abrir o crânio e colocar. Que a sua mente seja aberta. Que o cristianismo bíblico entranhe a nossa alma. Que nós sejamos libertos de qualquer medição de força, vaidade boba. Porque o que nós fazemos é para Deus. Um pregador me perguntou outro dia:
Você já se encontrou em crise de comparação? E eu perguntei para ele, o que é crise de comparação? Ele disse, eu estou me comparando com os outros pregadores. Quantos seguidores eles têm? Quantos comentários nas postagens? Os eventos que eles pregam? As agendas que eles postam? Acho que eu vou entrar em depressão. Eu disse, vai mesmo. Vai. Aí ele perguntou, você já teve crise de comparação? Eu disse, não me lembro. E o que fazer para não ter crise de comparação? Eu disse para ele, descubra o seu propósito. Quando você descobre o seu propósito, não importa em que velocidade o outro está indo, desde que ele esteja cumprindo o dele, vai na paz. Eu estou cumprindo o meu. Se o seu propósito envolve uma mansão, vai lá. Estou falando de propósito espiritual, propósito de Deus em mim, propósito de vida. O meu pode envolver apenas a casinha do pé do monte. Eu não vou ser galardoado em comparação a você, porque você fez uma mansão e eu só fiz uma casinha. O galardão vem porque eu cumpri a missão que Deus colocou para que eu cumprisse. Então, porque apesar de tudo que eu disse, eu vim aqui hoje à noite? Porque eu vim cumprir uma missão. E eu desejo que o Espírito Santo coloque na sua mente o cristianismo que te liberta da mentalidade religiosa, da comparação, dessa limitação, dessa gaiola de espiritualidade que as pessoas pensam que é espiritualidade, mas é mera religiosidade. E que você saia daqui livre, porque Deus, eu vou usar esse termo, Deus vai precisar, aqui dentro, de mentes livres, para fazer algo muito grande que Ele quer fazer através de vocês. Muito grande. Algo que ainda não está no seu propósito. Algo que você não desenhou ainda. Você tem uma planta, mas no mesmo papel onde você desenhou a tua planta, Deus desenhou outra muito mais ampla. Não te mostrou ainda, porque Deus só mostra a próxima fase quando a fase atual se define. Mas tem algo muito extraordinário que o Senhor vai trazer, porque Ele não mostrou ainda, porque Ele tem o tempo para cada coisa e Ele nos amadurece para isso. E Ele vai fazer coisa grande. E a primeira coisa que Deus vai fazer aqui é abrir algumas mentes que estarão em posições específicas e estratégicas para o que Ele vai entregar na vossa mão. Não vai precisar correr atrás. Vai chegar na sua mesa. Do que está falando o pastor? Não sei. Eu só estou vendo uma planta muito grande sobre uma mesa. Eu estou vendo uma planta muito bem desenhada, que é a sua. Mas por trás dela eu estou vendo pontilhados em marca d'água. Estou vendo, tá nítido. Não é comum, Deus não me dá visões assim, pastor Carlos. Não é comum. Já disseram que eu sou um pregador tradicional. Já disseram que eu sou presbiteriano, batista, metodista. Não tem problema. A questão é que eu estou vendo em marca d'água algo muito grande, que o Senhor já desenhou e vai trazer para vocês. Recebe isso e aguarda. Eu quero orar com vocês, que eu já passei demais ali do tempo. Ora comigo e diga para o Senhor, diga isso para o Senhor: eu estou aqui para o desafio que o Senhor trará para nós. Eu estou aqui e eu quero ser usado, eu quero estar aqui, eu quero ver. Soberano Pai, quem canta? Você? Soberano Pai, pelo Espírito Santo,
Pelo Espírito Santo, revela essa palavra. Pelo Espírito Santo, abre a visão, abre as mentes e aplica a tua palavra, Senhor, nos levando a uma experiência extraordinária com o Senhor. Eu te peço agora um renovo espiritual sobre os teus filhos. Eu te peço agora, Senhor, um toque da tua presença na tua igreja. Que haja agora um coral de renovação espiritual nesse lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus.